Amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos os amados irmãos que já estão conectados conosco em mais um culto de doutrina. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu nesse dia para despertar e a oportunidade que durante o dia o Senhor nos deu para desfrutar do dia. E agora estamos parando alguns minutos para estar participando desse momento de adoração, desse momento de comunhão, esse momento em que sabemos que os nossos irmãos, apesar de não estar presencialmente juntos, estão aí em uma sintonia, conectados para receber o que o Senhor tem preparado para o seu coração. Eu quero pedir para que você nesse momento esteja conectando aí, contactando na verdade os teus amigos, os teus familiares, convidando para estar participando conosco de mais um culto. Essa é uma noite maravilhosa, uma noite que fez o Senhor. Alegremos-nos na presença do Senhor, regozijemos diante da presença do Senhor. Então convidem seus familiares, seus amigos e vamos juntos adorar o nosso Deus. Vamos iniciar com uma palavra de oração, vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio. Senhor, queremos te dar graças por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado por tua proteção, obrigado pelo livramento que o Senhor tem nos dado, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Queremos te pedir também por aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, nesse momento vivendo o dilema, meu Pai, desse momento, ó Pai, tão atormentador que tem assolado, ó Pai, o Brasil e o mundo. Pedimos pelas vítimas, Senhor, que estão, ó Pai, nos hospitais. Pedimos, ó Pai, por aqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai, que estão nesse momento planteando, ó Pai, a dor da perca, Senhor, da partida de pessoas que tanto amavam, Senhor. Meu Cristo amado, Tu és o refúgio e Tu és a fortaleza, o socorro presente na hora da angústia, conforme diz a Tua palavra. Então envia consolo do céu sobre o coração dessas pessoas. Meu Cristo, eu quero te pedir também em favor desse momento de adoração, desse momento em que estaremos também ouvindo mais uma vez a exposição da Tua Santa Palavra. Queremos ouvir Tua voz, queremos nos alegrar na presença do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toda a programação seja recheada, meu Pai, com a presença e a manifestação do Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, tanto aqui, ó Pai, em nossas vidas, como na vida desse irmão, dessa irmã que está aí, ó Pai, assistindo a programação desse culto. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidar você para fazer uma leitura bíblica no livro de Salmos, capítulo 11, o Salmo que tem aí como epígrafe: o Senhor é o forte refúgio. Aí na tradução corrigida nós vamos encontrar essa epígrafe. Assim diz a palavra do Senhor: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o monte, porque eis aí os ímpios armam arco, dispõem sua flecha na corda para as ocultas contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sonda os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. E esse texto, ele seja o motivo de leitura posterior e de sua reflexão, meu amado irmão, minha amada irmã. Vamos para um momento de adoração, de louvores. Pastor Alon mais uma vez está comigo aqui participando desse momento, e ele vai cantar com você, vai adorar o Senhor.
você em sua casa possa estar também vivendo de uma forma vibrante esse momento. As Sagradas Escrituras, ela nos convida a adorar o Senhor, a louvar o Senhor com alegria, com júbilo em nossos corações. Amém, meus irmãos, glória a Deus, bendito seja o nosso Deus, que os enriqueça com sua graça, que supra todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza em glória, em nome de Jesus. Muito bom estarmos juntos aqui para louvar ao Senhor, agradecer o seu nome, vamos celebrar isso. Eu imagino que você já deve ter ouvido esse cântico. Se você não ouviu, você vai ouvir agora. A gente combinou que nas quartas-feiras a gente sempre tem uns cânticos novos, que são novos para quem não conhece, né? Alguns são antigos, mas são novos para quem não conhece, mas que trazem para nós mensagens relevantes, mensagens abençoadoras, como esse cântico que nós vamos cantar agora. Um cântico simples, que pode trazer alegria a um coração angustiado, pode trazer entendimento a quem muitas vezes se reúne, às vezes num culto, mesmo presencial, não virtual, como nós estamos fazendo aqui, mas presencial, e esquece da razão de estar ali. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que para mim é muito bom estar reunido aqui com vocês, poder servi-los neste louvor, ajudando a igreja a louvar ao Senhor com alegria, e que você lembre que eu não posso prestar louvor no seu lugar. É você que tem que abrir o coração e louvar ao Senhor com sinceridade. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Esse cântico diz assim: quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Amém? Louvado seja o Senhor. Estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, fazendo daqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegrias. Você pode me acompanhar com palmas, amém? É muito fácil a música, você vai aprender rápido. Cante ao Senhor louvando com palmas, bem bonito, para a glória de Deus, você e toda a sua família. Aleluia. Quando estou com o povo de Deus, quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, fazendo daqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor com essa mesma alegria, em nome de Jesus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Amém? Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus
Aleluia. Ele, com seu sangue, comprou de todas as gentes, povos, tribos, línguas e nações, um povo seu, santificado para a glória do seu santo nome. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Um homem aqui chegou, pisando no mesmo chão que todos os outros homens hoje estão, porque ele veio assim, porque disse amar a mim, porque estendeu-me a mão e prometeu-me paz. Veio porque era seu, mas muitos disseram não, a ponto de cravá-lo numa cruz. Isso então pra mim, que diferença faz? Qual a minha atitude pra com Cristo Jesus? O mundo será feliz quando entender e aceitar com humilde coração a Jesus, o homem que também é Deus, aleluia, e que veio para dar-nos muito amor. O mundo será feliz quando entender e aceitar com humilde coração a Jesus, o homem que também é Deus e que veio para dar-nos muito amor. Depois da terrível cruz, para muitos ele acabou, mas isso não foi o fim, pois ressurgiu. Aleluia. E hoje está no céu, mas breve voltará. Será que já estou pronto para com ele subir? O mundo será feliz quando entender e aceitar com humilde coração a Jesus, o homem que também é Deus e que veio para dar-nos muito amor. O mundo será feliz quando entender e aceitar com humilde coração a Jesus, o homem que também é Deus e que veio para dar-nos muito amor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Agora eu vou ensinar a você um cântico bem fácil que você pode cantar com sua família nos momentos de culto familiar. Testemunhe para seu esposo, para sua esposa, testemunhe para os seus filhos, testemunhe para os seus pais o quanto você é feliz porque você foi salvo por Jesus Cristo. Essa música simples é de uma alegria maravilhosa. Vamos louvar o Senhor com ela e que Deus esteja abençoando o seu coração em nome de Jesus. Eu sou feliz, muito feliz. Queres saber a razão? Tenho paz e tenho luz. Recebi Jesus no meu coração. Eu sou feliz, muito feliz. Queres saber a razão? Tenho paz e tenho luz. Recebi Jesus no meu coração. Não é fácil? Então aí, vamos cantar todos juntos.
sou feliz, muito feliz. Quero saber a razão. Tenho paz e tenho luz. Recebi Jesus no meu coração. Eu sou feliz, muito feliz. Quero saber a razão. Tenho paz e tenho luz. Recebi Jesus no meu coração. Sou feliz, Cristo me salvou. Sou feliz, Cristo me salvou. Sou feliz, Cristo me salvou. Canto glória e aleluia. Cristo me salvou. Sou feliz, Cristo me salvou. Sou feliz, Cristo me salvou. Sou feliz, Cristo me salvou. Canto glória e aleluia. Cristo me salvou. Aleluia. Bendito seja o Senhor. E o Senhor Deus abençoe o seu coração, que você possa não só alegrar-se no louvor, mas que o louvor dentro do seu lar, dentro da sua casa, represente uma arma, represente um escudo contra a tristeza, contra a depressão, contra a angústia, contra a ansiedade. A Bíblia diz que para aqueles que andam corretamente, para aqueles que têm compromisso com Deus, fica lindo o louvor na boca deles. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós já estamos no momento para ouvir a ministração da palavra do Senhor. Mas eu quero convidar você para, nesse momento, fazermos uma oração de confissão. A palavra do Senhor, ela nos encoraja a confessar os nossos pecados, e a Bíblia diz que se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todos os pecados. Nos lembra um momento em que Neemias, ele recebe notícia de como está a sua cidade, como está a sua cidade natal. Neemias também ora pelo seu povo, pedindo a Deus piedade, pedindo misericórdia. Então vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos em Tua presença, e nesse momento, Senhor, queremos apresentar cada um de nós a nossa vida, Senhor. Queremos te pedir perdão pelos pecados que temos cometido contra o Senhor. Traz à memória do Teu filho, da Tua filha, todas as lembranças, ó Pai, de pecados que tem cometido e que ainda não foram confessados e que não foram ainda abandonados. Ó Deus, a Tua palavra diz que aquele que encobre a iniquidade nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E que quando nós confessamos, o Senhor nos limpa, o Senhor apaga nossos pecados e o Senhor traz refrigério para a nossa alma. Portanto, eu quero te pedir, Senhor, pela vida desse meu amado irmão que está orando comigo. Senhor, contempla, meu Pai, nesse momento a sua súplica e a sua, Senhor, confissão. Ó Deus, confessamos os pecados que temos cometido, Senhor, em palavras, em atitudes, ó Deus, em pensamentos que desonra, desagrada ao Senhor, seja o que for, Pai. Que o Senhor quebrante os nossos corações e que o Senhor nos dê a graça de viver uma vida diferente, uma vida nova, uma vida que glorifique o Teu santo nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a ministração da palavra de Deus. O pastor Amon tem aí a responsabilidade dessa noite de trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Obrigado, pastor Fabiano. Agradeço ao Senhor mais uma vez por essa honra, esse privilégio, e vou me esforçar para cumprir bem o meu ministério. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Da última vez que eu estive aqui, meus irmãos, ministrando uma palavra aqui na escola bíblica, aqui no culto matinal do domingo, nós falamos sobre a importância do testemunho cristão, do discípulo ter uma vida de testemunho que evidencie o reino de Deus. E
meditando na palavra de Deus, tá? O Senhor Deus, Ele sabe que é verdade, eu não minto, que não intencionalmente o Espírito Santo me trouxe a mesma ênfase, mas em outro texto e com outra abordagem. Esses dias eu tenho estudado bastante a palavra de Deus, e tenho estudado também um pouco da história da igreja, e nós temos visto que, por causa da maneira como a igreja tem se comportado, tem sido necessário que dos púlpitos se invista mais tempo na compreensão de pecado e de arrependimento, e assim é um desafio muito grande para a liderança de uma igreja trabalhar com os seus liderados a questão de comunhão, a questão de relacionamento entre crentes, entre irmãos de fé, quando essas pessoas não desenvolvem um relacionamento sadio com Deus, visto que a ausência de um relacionamento sadio com Deus desarmoniza tudo na vida das pessoas, e sempre há essa necessidade de a gente estar lidando com mensagens, com palavras que tratam sobre arrependimento, quebrantamento, consciência, compreensão quanto ao pecado, para que haja esse ajuste da vida devocional, menos com temas mais, vamos dizer assim, mais técnicos, mais teológicos. O equilíbrio dessas duas coisas é muito necessário, é muito importante para a igreja. Mas se o reino de Deus existe na cabeça das pessoas, no entendimento do homem, eu não falo só das pessoas lá de fora, mas eu falo das pessoas também daqui de dentro, das pessoas com quem nós nos relacionamos, pessoas que até se dizem cristãos. Se o reino de Deus existe, muitas vezes na cabeça dessas pessoas há esse questionamento: se o reino de Deus existe, como é que eu posso enxergá-lo? Como é que eu posso vê-lo? Como é que ele se evidencia? Muitas vezes Jesus foi interpelado a respeito do reino de Deus, visto que ele começou o ministério dele dizendo assim: o reino do céu está entre vocês. O reino de Deus já está próximo, o reino de Deus já está ao alcance de vocês, está entre vocês. Jesus disse isso inúmeras vezes, dando sequência às mensagens de João Batista, que dizia também a mesma coisa: arrependam-se, porque o reino do céu já está entre vocês. E o arrependimento que leva o homem pela fé ao novo nascimento é a condição para que o homem veja o reino de Deus. Disse Jesus a Nicodemos em João 3,3: é necessário que o homem nasça de novo para que ele veja o reino de Deus, para que esse ver não é só contemplativo, porque a pessoa que conseguir ver, ela já está incluída no reino de Deus. Então ver já é uma coisa bem importante. Mas se o reino de Deus ele existe, se ele pode ser visto, como Jesus afirmou a Nicodemos, como podemos vê-lo? Como podemos percebê-lo? Como é que o reino de Deus se manifesta? E dentro dessa ideia, nós queremos tratar hoje à noite com os irmãos, e pedimos a sua atenção. Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia nos textos que forem propostos, e que o Senhor Deus nos esteja abençoando. Eu começo dizendo que é pelo comportamento, pela maneira de viver dos discípulos de Jesus Cristo, que o reino de Deus ele é evidenciado. Nós conhecemos a revelação de Deus, conhecemos a graça de Deus, o poder de Deus se manifesta nas coisas que Ele criou, o caráter de Deus
expressões da sua personalidade podem ser percebidas nas coisas criadas, e o demais que se pode conhecer sobre Deus, como a Bíblia diz, está revelado em Jesus Cristo, está revelado na palavra de Deus. Mas o governo de Deus como reino, o efeito, a ação do reino de Deus, características do reino de Deus como confiança, esperança, alegria, paz, santidade, só podem ser percebidos de uma maneira: na vida dos cidadãos do reino de Deus. Isso é muito sério, não é, meus irmãos? Só e única exclusivamente através do testemunho da igreja, de discípulos autênticos de Jesus Cristo, é que se pode constatar, é que se pode perceber a existência e a eficiência do reino de Deus. Do comportamento de um soldado, a gente consegue perceber quem é o seu comandante. Podemos perceber traços de um comando, de um comandante, de líderes militares na conduta dos seus soldados. Por exemplo, um soldado de um regimento, outro soldado de outro regimento, eles se comportam de maneira diferente, e quem tem intimidade com os comandos vai poder discernir quem é comandado por quem. Crianças no dia a dia, no seu comportamento, elas são um testemunho muito evidente de quem são seus pais, do comportamento dos seus pais. Muitas vezes o comportamento de uma criança, ele pode denunciar abusos. O comportamento de uma criança, ele pode denunciar a covardia dos pais, o amedrontamento dos pais diante de determinada situação. Pode se refletir no comportamento das crianças, dos educadores, os colegas de classe, professores e às vezes até o motorista da van que leva a criança para a escola todo dia. No comportamento dela pode perceber traços da educação que ela recebe dos seus pais. E seguindo essa mesma ideia, o comportamento de um rapaz, de uma moça, de um jovem, de uma jovem dentro de casa. Se você puder observar como se comporta um rapaz e uma moça dentro de casa, dá para que você tenha uma ideia do que será o comportamento dele quando ele estiver fundando o próprio lar. Então, o comportamento de um discípulo genuíno, é o testemunho da realidade do reino de Deus, e é isso que nós queremos argumentar, é isso que nós queremos tratar nessa noite, e incentivar você a prestar atenção em algumas orientações da palavra de Deus para o comportamento de um discípulo verdadeiro. Vou repetir: algumas orientações da palavra de Deus para o comportamento de um discípulo verdadeiro. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 10, versículo 3. Levítico capítulo 10, versículo 3. Quando eu anoto um sermão, uma reflexão, uma mensagem bíblica, eu divido o texto em três partes. Tem o texto básico, que é todo o texto que eu quero tratar. Tem o destaque do texto, que é a parte que mais evidencia o que eu quero desenvolver, o que eu quero apresentar, porque às vezes num texto há várias lições, há várias coisas a aprender, e como nós não podemos ensinar tudo o que está naquele texto, a gente precisa pegar alguma coisa que é de maior relevância, que Deus falou ao nosso coração, e tratarmos sobre isso. E eu faço uma correlação daquele texto, se ele é
do Antigo Testamento, eu correlato ele com o Novo Testamento e vice-versa. E no Antigo Testamento, eu vou fazer uma correlação devocional com o texto que já nós vamos ler. Levítico 10:3 nos diz assim: e falou Moisés a Arão: isto é que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Eu vou ler mais uma vez. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. O texto básico, o texto completo que nós queremos trabalhar com os irmãos nesse momento é 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 17. Nós não leremos nesse momento todo esse texto, mas eu quero destacar apenas 2 versículos, que é o versículo 14 e o versículo 17. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 e o versículo 17. A gente vai ler o 14 e dá um pulo lá para o 17. O 14 abre uma ideia, o 17 fecha a ideia. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Amém? Louvado seja o Senhor. Então vamos ver em 1 Pedro 3, de 8 a 17, algumas orientações da palavra de Deus para o comportamento de um discípulo autêntico. Louvado seja nosso Deus. Versículos 8 e 9, 1 Pedro capítulo 3, versículos 8 e 9, nos diz o seguinte: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Meus irmãos, só estes 2 versículos aqui têm razões para que a gente estude a semana inteira. Só nesses 2 versículos, porque eles tratam exatamente de comportamento. Veja que aqui o apóstolo ele sai fazendo um elenco de características boas, aprovadas por Deus e proveitosas da vida espiritual: humildade, hospitalidade. Eu gostei muito dessa palavra, fraternalmente amigos, amizade, irmãos, amizade, porque existem amigos mais chegados que irmãos, e existem irmãos que lutam e não conseguem ser amigos entre si. E a Bíblia fala aqui tão bem da amizade, de a gente querer bem um ao outro e cuidar um do outro, por amizade, por afeto, por cuidado fraternal. Nestes 2 versículos há esse elenco de coisas proveitosas, espirituais, que são recomendadas pela palavra de Deus. Mas o que eu quero destacar é que no versículo 9 o texto nos diz que a herança de Deus para nós é bênção. A bênção, eu quero falar no singular, a bênção do Senhor de herança para os seus filhos. A expressão bênção, ela não só esclarece que Deus ele deu algo bom
mas essa expressão também mostra que esse algo bom que Deus nos deu a todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, não só é algo bom, mas é algo abrangente que lhes afeta toda a vida. A bênção de Deus na sua saída, a bênção de Deus na sua chegada, a bênção de Deus na sua elevação, a bênção de Deus na sua queda, a bênção de Deus, bênção, bênção, bênção. Você recebeu do Senhor bênção, até quando Deus lhe repreende, é bênção. Porque a intenção de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus e o propósito de Deus na vida dos seus filhos é bênção, bênção e bênção, não maldição. Por Jesus Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo, diz a palavra de Deus, mesmo quando as coisas parecem não estar bem. Imagine Jesus na cruz, um condenado de um lado, outro condenado do outro, e ele condenado no meio, inocentemente, mas condenado, olhando para baixo e procurando os seus discípulos e encontrando quase nenhum, porque todos fugiram e o abandonaram, sendo zombado pela opinião pública, sendo zombado pela liderança religiosa, sendo zombado pela liderança civil, política, social da época. Ao nosso ver, Jesus estava derrotado. Todo o quadro, humanamente falando, era de derrota. No entanto, Deus estava cumprindo o seu propósito. Ele disse: está feito, Pai, está consumado, acabei de terminar. Parece loucura, né? Pois é. O Evangelho é assim mesmo, loucura. Quem perece não compreende ele, não entende ele, a não ser pela graça de Deus, como aconteceu com aquele ladrão que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e reconheceu Jesus como rei, mesmo naquelas circunstâncias. É graça, não tem um exemplo melhor de falar a respeito disso. Meus amados, como nós recebemos bênção como herança, nos diz o versículo 19, versículo 9, nós devemos ser bênção na vida das pessoas. E é aí a primeira orientação que nós recebemos da palavra de Deus: ofereçam aquilo que receberam de Deus. Amém? Muitas pessoas costumam usar e entender mal quando a Bíblia diz: façam aos homens aquilo que vocês queriam que os homens fizessem a vocês. Então as pessoas acham que elas vão fazer os homens e os homens vão retribuir. Não, faça às pessoas aquilo que você quer que as pessoas lhe façam, recomendação de Jesus. Só que Jesus em nenhum momento ele disse que você tem que fazer se a pessoa estiver disposta a lhe retribuir. Não, porque Jesus disse que nós devíamos amar os inimigos. A partir do momento que o inimigo começar a me amar, ele não é mais meu inimigo, então eu não estarei amando o inimigo. Se ele é inimigo, é porque não há disposição nele de me amar, não há disposição nele de me perdoar, não há disposição nele de bem algum em relação a mim. E mesmo assim, eu devo continuar sendo bênção na vida dele. Aleluia! Olha que entendimento maravilhoso da palavra de Deus, esse texto nos esclarece. Vocês receberam bênção por herança de Deus, então sejam amáveis, sejam hospitaleiros, não retribuam mal por mal, sejam abençoadores. Um discípulo autêntico de Jesus Cristo, ele é abençoador. Então, a primeira recomendação da palavra de Deus para o comportamento de um discípulo é: ofereça aquilo que você recebeu de Deus, ofereça às pessoas, em nome de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 47.
Vejamos aqui. Mateus capítulo 12, versículo 47. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. A vontade de Deus, preste atenção a essa recomendação. Você recebeu bênção, você vai dar bênção. Todas as vezes que você agir de acordo com a palavra de Deus, você estará se unindo ao exército dos céus, ao exército do reino de Deus que age da mesma maneira que você. Jesus disse: essas pessoas são meu pai, minha mãe, irmão e irmã, porque eles fazem a vontade do meu Pai, como eu faço a vontade do meu Pai. O vínculo com Jesus, o vínculo com o propósito de Deus estava na obediência, na submissão ao propósito do reino de Deus. E qual é o propósito do reino de Deus? É construir templos? Não. Qual é o propósito do reino de Deus? Adquirir emissora de rádio, emissora de TV? Não. Qual é o propósito do reino de Deus? É juntar bens em nome de uma instituição chamada igreja? Não. O propósito do reino de Deus é que todo homem conheça a Cristo e que aqueles que foram abençoados com a herança de Deus sejam bênção também. Esse é o propósito de Deus. A segunda recomendação que a palavra de Deus nos dá: imitem o comportamento de Jesus. Imitem, sejam semelhantes a Cristo, ecoem Cristo, repliquem Cristo, sejam cópias de Cristo. Claro que você não vai viver exatamente como Jesus viveu, porque as circunstâncias e o contexto são outros, mas que em determinados conflitos, em determinadas circunstâncias, você se debruce sobre a palavra de Deus e tente buscar conhecimento em Deus para entender como você deve agir segundo a mente de Jesus Cristo. Os versículos 10 a 13 de 1 Pedro 3 nos dizem assim, 10 a 13 nos diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, preste bastante atenção, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Versículo 13: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Em primeiro lugar, quando você age com verdade, quando você age com justiça, você pode ser confundido com alguém de bem, como aquela frase célebre, né? Não, eu sou quase crente, eu sou quase um crente. Não mato, não roubo, não jogo, não danço, não fumo, não bebo, não cobiço, não traio, não isso, não aquilo, não aquilo. Eu sou quase um crente. A ideia de que o Evangelho é um compêndio de regras de conduta faz com que na cabeça das pessoas o Evangelho seja uma ideologia como qualquer outra. O Evangelho, eu ser evangélico é uma opção. Eu posso ter uma religião e seguir as orientações, porque, segundo o mundo lá fora, existem condutas padrão nas religiões: fazer o bem,
ser caridoso, procurar andar com moral e com ética, etc, e etc, etc. A proposta do Evangelho de Jesus Cristo é que você tenha um relacionamento pessoal com Deus. E esse relacionamento pessoal com Deus, ele vai trazer para você uma melhoria, ele vai trazer para você como é que eu posso dizer? Eu vou fazer uma comparação. Lembra quando você vai no supermercado e você vai fazer suas compras, e quando você chega lá, você começa a ver os preços das coisas, e você começa a escolher coisas e colocar no seu carrinho, porque você está olhando o preço daquelas coisas, quanto elas lhe custam, e você procura o preço mais barato. Mas você lembra que você está só naquele supermercado, você não foi nos outros supermercados para ver se os preços de outros supermercados são mais baratos. Aí você, de repente, a vizinha fica lhe dizendo: olha, você comprou carne naquele supermercado, mas naquele outro estava mais barato. Aí você diz: não, mas as frutas lá onde eu comprei estavam mais baratas. Aí a vizinha disse: ah, tá certo, mas as massas lá naquele outro supermercado estavam mais baratas. E você chega à seguinte conclusão: que não valeria a pena você sair de mercado em mercado procurando fazer uma economia, porque talvez saísse mais caro para você o transporte, transportar as compras e isso aí. Muitas vezes as pessoas entendem que o Evangelho de Jesus Cristo é como fazer compras no mercado, procurar as vantagens, catar as vantagens, procurar aquilo que é mais conveniente, aquilo que mais lhe favorece. Essa ideia é uma ideia diabólica, é uma ideia mundana, é uma ideia terrena e é uma ideia que afasta você de Deus. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é vamos dizer, um pacote, né? Ele é um presente que Deus deu a você, um presente num pacote só. Ou você recebe o presente todo, ou você não recebe o presente. Ah, mas quando eu aceitar a Jesus Cristo, eu vou sofrer preconceito, eu vou ser escanteado, a minha família, os meus amigos, o que eles dirão? Ah, mas se eu andar segundo o que o Evangelho diz, eu vou perder no meu comércio, eu vou ter que ser honesto nisso ou naquilo. Bem, a ideia é essa, é que você ponha em prática o pacote todo. O Evangelho, ele é desafiador, mas como nós falamos anteriormente, a herança de Deus para você é bênção. Todas as vezes que você se compromete com Jesus e você se compromete com o Evangelho, você faz com que esta herança de bênção entre em ação sobre a sua vida. Há um ponto interessante que nós vamos comentar mais à frente, para que ninguém me confunda que eu esteja pregando um Evangelho que é só facilidades. Então lá à frente nós vamos ver uma coisa específica a respeito disso. Mas, retomando aqui a ideia, a primeira recomendação da Bíblia, a primeira orientação para o comportamento de um discípulo é que ele ofereça aquilo que ele recebeu de Deus. Se ele recebeu bênção, então que ele seja abençoador. Em segundo lugar, que esse crente, ele pratique o que edifica a vida. Aquilo que edifica a sua vida seja a sua prática. Não pratique coisas que atrapalham a sua vida, que atrapalham o seu relacionamento com Deus. Às vezes você acha que alguma coisa vai lhe trazer prazer, vai lhe trazer descanso, lazer, mas aquilo pode atrapalhar a sua vida, o seu relacionamento com Deus, e o resultado disso ele vai corresponder no restante da sua vida. Então abra mão disso. Pratique coisas, tenha um comportamento que abençoe a sua vida. E isso aqui está relatado do versículo 10 ao versículo 13. Comportamentos abençoadores, a hospitalidade, a fraternidade, o amor, a generosidade,
esse tipo de coisa é bênção de Deus para a sua vida e para a vida daqueles que relacionam-se com você. Versículos 14, 17 e 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 14, 17 e 18. Vejamos. Versículo 14, mas ainda, foi o texto que nós lemos, o destaque, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E aí é onde vem aquele destaque que eu falei anteriormente: imitem o comportamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele entregou-se à morte, ele entregou-se a Deus, ele recomendou sua vida a Deus, mesmo que a sua entrega, a sua rendição a Deus representasse algum sofrimento, porque ele sabia que no final das contas a sua recompensa redundaria em vida eterna. A própria palavra de Deus faz essa recomendação: façam como fez Jesus, que desprezou a vida dele terrena, humilhou-se na forma de servo, serviu até a morte de cruz, e Deus então o exaltou e lhe deu o nome que era sobre todo nome. Nós temos a promessa de que aqueles que em Cristo sofreram a morte, aqueles que trouxeram na sua vida o sofrimento de Cristo, com Cristo também serão glorificados. A vontade de Deus, ela pode incluir sacrifícios e dores, e era aí onde eu queria chegar. É aí esse ponto que faz as pessoas rejeitarem o Evangelho. Ter um compromisso com Jesus é abrir mão de compromisso com você mesmo. Ter um compromisso com Jesus é abrir mão de ter um compromisso com os seus propósitos, porque os seus propósitos, eles visam um determinado fim, e você está disposto a todos os meios para chegar ali. Mas segundo a palavra de Deus, aquele que tem compromisso com Jesus Cristo, ele tem uma orientação, um caminho a andar, e ele tem que chegar lá no alvo, que é Cristo. Não pode chegar de todo jeito, não é de toda maneira, senão o sacrifício dele não é aceito. Ele não pode chegar com mentira, ele não pode chegar com falsidade, ele não pode ser ambicioso, avarento, ele não pode ser licencioso, permissivo, imoral. Não. Há uma orientação do modo como nós devemos nos conduzir para chegar a Jesus Cristo. E a orientação que nós recebemos aqui é que devemos imitar a Jesus Cristo, como ele disse na sua palavra. Ele disse, no que está registrado por João, capítulo 17, ele disse: por eles eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Havia um compromisso de Jesus Cristo, de amor comigo e com você. Da mesma forma, deve haver esse compromisso de amor entre nós e Cristo, entre nós e Deus, e entre nós e os nossos irmãos, como a Bíblia diz: se o teu proceder faz o teu irmão tropeçar, não andas conforme o amor de Deus. Então há necessidade desse compromisso. Vejamos aqui o que nos diz a palavra de Deus em 1 Pedro 4,13. Nos traz a seguinte palavra. 1 Pedro 4,13 nos diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. A nossa participação no sofrimento de Cristo é aquilo que a Bíblia chama de cruz.
Quando o Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cotidiana, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Há uma necessidade de que o seu compromisso com Jesus Cristo seja uma medalha. Não é hora de medalhas, não um bottom de recompensa, não é hora de recompensas, mas é uma mochila onde você ali vai levando o que é necessário para a sua caminhada. Ele diz: olha, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu aliviarei vocês. Ele vai tirar o jugo do pecado, pesadíssimo, não conseguimos levar, não dá para caminhar com o jugo do pecado, ninguém vai para o céu com ele. Ele diz: aliviem, tirem aqui aos meus pés. Então ele alivia, mas ele põe sobre suas costas o jugo dele. Ele põe sobre suas costas as orientações dele, porque você não pode andar como uma ovelha que não tem pastor. Você precisa de disciplina, de ensino, de ajuda, de auxílio, de orientação espiritual, senão você não acerta a direção da vontade de Deus. Aí ele coloca e diz: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode acreditar que o jugo de Jesus Cristo vai doer menos nas suas costas do que o peso que o pecado estava trazendo. Pode ter certeza, porque o jugo, o sofrimento temporal que nós passamos, ele não pode se comparar em nada à glória que haveremos de receber. E por fim, entronize Cristo intimamente no seu ser. Outra orientação da palavra de Deus: faça um trono para Cristo. Versículo 15 de 1 Pedro 3 nos diz assim: versículo 15 nos diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Santificar a Cristo. Nós lemos no livro de Levítico 10:3 que Deus ele é santificado na vida daqueles que o servem. Santificar a Cristo em seu coração é a honra que deve ser prestada a Deus. Ela deve começar no íntimo. Quem honra a Deus no íntimo evidencia essa honra e esse compromisso com Deus em tudo que faz. Mas você consegue perceber aquele que é hipócrita. Ele não honra a Deus em seu íntimo, ele honra a Deus na presença das pessoas. E o que é que acontece? Ele deixa transparecer que a honra a Deus e o seu compromisso com Deus não faz parte do seu íntimo, não está no seu prazer interior. Ele age de uma forma em um lugar e em outro lugar ele age de outra forma, esquecendo-se da honra a Deus. Então nós vimos aqui, eu deixo esse texto, do capítulo 8 até o versículo, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 17, para que você continue meditando nessa maravilhosa palavra e que você ofereça as bênçãos que você recebeu, que você imite o comportamento de Jesus Cristo, que você pratique o que edifica a sua vida e que você entronize Cristo no seu íntimo. Fazendo assim, você estará mostrando às pessoas que o reino de Deus é verdade, que Jesus realmente transforma as vidas e que o seu poder ainda opera nos dias de hoje. A graça do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Amém. Queridos irmãos, estamos ao encerro de mais uma programação. Eu quero dizer aos irmãos que estamos nos preparando para o retorno dos trabalhos, dos cultos da igreja. Os irmãos ainda têm um pouquinho de paciência. Estamos aí em oração, pedindo a Deus que o Senhor nos abençoe. Gradativamente estaremos retornando com recomendações e também com algumas orientações que serão aí repassadas para os nossos irmãos. Um abraço para você, uma ótima noite. Vamos encerrar em oração.
Te agradecemos, Senhor, por essa noite, agradecemos por esse culto, pedimos a Tua bênção, Senhor, nessa noite, que possamos ter uma noite de paz, um sono tranquilo, e que dentro da vontade do Senhor possamos despertar para um novo dia, revigorados nas nossas forças. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por estarmos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém.